Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos à conversa a doutora Teresa Sousa para falarmos de um tema bastante importante para todos nós, a importância do sono. Doutora Teresa, muito obrigado pela sua presença na PsicoTV e por esta participação tão importante que é falarmos acerca do sono. Obrigada eu pelo convite, é com todo o prazer que estou aqui para falarmos sobre esta área tão fascinante, pelo menos para mim, ela é como é a área do sono. Para todos nós diga à minha filha também, é uma área bastante importante também para ela, como qualquer outro jovem. E para começarmos, pode definir o que é o sono e explicar quais são as suas fases? O sono é um processo fisiológico muito ativo, ao contrário daquilo que se costuma pensar. Eu costumo explicar que é como nós durante o dia, o nosso cérebro funciona como uma fábrica que está a produzir, e à noite precisa de fazer a manutenção e a revisão de todos os sistemas. E é a dormir que o nosso cérebro, o nosso corpo se consegue preparar para o dia seguinte, tanto ao nível de conservação de energia, como ao nível neurológico, da memória, da aprendizagem. O nosso metabolismo também precisa de descansar durante a noite para se preparar para o dia seguinte. Por isso é essencial, o sono é essencial à nossa vida, à nossa sobrevivência, tanto como a alimentação. Mas infelizmente ainda é um pouco desconsiderado e maltratado, mas acho que cada vez mais sabemos e conhecemos o impacto que a privação de sono tem na nossa vida. A investigação científica tem evoluído bastante nesta área, porque era uma área muito desconhecida, mas nos últimos anos temos mais conhecimento sobre o sono, e isso ajuda-nos a dar mais importância cada vez mais a esta função tão importante do nosso corpo. Relativamente às fases do sono, o sono não é igual ao longo da nossa vida. Inicialmente, os bebés não têm uma arquitetura de sono igual à nossa dos adultos. O seu sono é constituído por duas fases, que nós chamamos de sono ativo e sono profundo, e com o seu desenvolvimento vai acrescentando uma nova fase, que é a fase 2, que existe na arquitetura do sono dos adultos, que é uma fase de sono não REM. E essa fase 2 do nosso sono é aquela que ocupa mais tempo da nossa noite de sono. Depois, na nossa vida adulta, aliás, logo a partir mais ou menos por volta dos 4, 5 anos, já a arquitetura do sono da criança já é muito semelhante à nossa, dos adultos. E quais são essas fases? Temos uma fase inicial, que é chamada fase 1, que é uma fase de sono mais superficial, que é mais fácil de despertar e constitui apenas 5% do nosso sono. Passamos depois então para a fase 2, que é aquela que ocupa cerca de 50% a 60% do nosso sono, e ainda é uma fase relativamente superficial. E finalmente depois temos a fase 3, que é o chamado sono profundo, que ocupa cerca de 20% a 20% do nosso sono durante a noite. Esta fase 3 manifesta-se maioritariamente na primeira parte da noite, e a fase 1, fase 2 e fase 3 constituem então o sono não REM. Depois temos o sono REM, que é mais conhecido porque está mais associado à fase dos sonhos, apesar de a investigação científica nos indica que nós podemos também sonhar na fase de sono não REM, mas geralmente os sonhos têm maior prevalência na fase REM,
que acontece na segunda parte da noite. Eu chamar também sono paradoxal. Porquê? Porque o corpo está bastante inativo enquanto estamos em sono REM, porque a atividade do cérebro é elevada e se o nosso corpo acompanhasse essa atividade, e isso às vezes acontece em algumas patologias, iríamos possivelmente ter alguns movimentos durante o sono que judiciais poderiam se descolocar em perigo. Então, nesta fase em que estamos a sonhar, o nosso corpo, a nossa atividade física está bastante inativa e o sono REM ocupa cerca de 20 a 25% do nosso sono total e surge maioritariamente na segunda parte da noite. E muitas pessoas falam sobre o sono, sobre o dormir e consideram também que dormir muitas horas é um sinónimo de uma boa noite de sono. O que é que pode comentar acerca disto? Pois essa conclusão não está correta. Dormir demais também pode refletir que existe algum problema fisiológico. Muitas das vezes até um dos sintomas de alguma perturbação mental, como a depressão, alguma lesão cerebral também poderá provocar maior sonolência e mais horas de sono. Quando também estamos doentes, engripados, resfriados, temos tendência a ter maior necessidade de dormir, porque o nosso corpo precisa, não é? Para conseguir restabelecer, porque o sono é muito importante para o nosso sistema imunitário e nós temos este tipo de doença pode ter esse efeito no nosso corpo. A reação a alguns medicamentos também poderá aumentar a sonolência ou a capacidade de dormir mais horas, ter mais horas de sono, mas aqui, ou seja, são situações que não são saudáveis, que poderão estar na causa de mais horas de sono. Depois temos também problemas diretos, primários do sono excessivo, o mais conhecido é a narcolepsia, em que mesmo durante o dia há um excesso de sonolência e a pessoa pode adormecer em qualquer situação, de repente. Também, além disso, temos o síndrome de Klein-Levin, que é um distúrbio neuropsiquiátrico que afeta principalmente os homens jovens, em que também poderá o sintoma principal é o excesso de sonolência e realmente haver muitas horas de sono. Depois também temos a hipersónia idiopática, que é um distúrbio neurológico forte, em que há uma grande necessidade de constante de dormir. Por isso, quando é em excesso, estamos perante um problema, não é? E temos que averiguar o que é que se está a passar. O indicado será para um adulto dormir entre 7 a 9 horas durante a noite. Durante o dia, no máximo uma sesta de 30 minutos, depois do almoço, se necessário. Isto será o mais indicado na fase adulta, vendo, claro, depois as características de cada um de nós, mas ultrapassar esta duração de sono já poderá ser um alerta no sentido de haver algum problema e há que averiguar. Existe uma definição que é o sono reparador. E qual é a importância deste sono reparador para a nossa saúde mental? O sono é essencial para a regulação
da nossa parte emocional, da nossa regulação emocional, do nosso humor, tem um grande impacto nas nossas funções neurocognitivas, daí que até um dos primeiros sintomas quando existe uma depressão ou uma ansiedade é ter dificuldade em dormir, ou dificuldade em adormecer, ou despertares constantes em que a pessoa tem dificuldade em voltar a dormir. Ou seja, o sono reflete logo que se está a passar alguma coisa ao nível emocional, psicológico, e é um dos sinais de alerta. Depois pode, além de ser o reflexo, poderá ser também a causa, não é? Muitas vezes quando as pessoas começam a dormir mal, também começam a desenvolver mais ansiedade, principalmente na hora de dormir, com receio de não conseguir dormir, e também podem deprimir por esta dificuldade em conseguir dormir, e porque realmente o sono é essencial para regular a parte emocional, o nosso equilíbrio mental, porque é realmente durante o sono que o nosso corpo vai restabelecer aqui várias funções, vai conseguir equilibrar várias funções que são essenciais para a nossa saúde mental, para um equilíbrio no nosso comportamento. Quando estamos mais cansados, temos tendência a ter menos paciência, sermos mais agressivos, haver maior irritabilidade, maior reatividade, e menor capacidade de adaptação às situações. Daí que realmente é essencial para a nossa saúde mental. O sono diminui ou tem alteração conforme a idade das pessoas? Sim, pois os bebés e as crianças... Em termos gerais, não é? Em termos gerais. As bebés e as crianças precisam dormir muito mais que os adultos, e a tendência depois é, com o avançar da idade, haver menos necessidade de dormir muitas horas de seguida durante a noite. Os idosos têm a tendência durante o dia ou pelo testa, e isso vai também afetar a duração do sono noturno. Também por questões fisiológicas pode ser mais difícil para um idoso manter horas de sono noturnas, haver mais necessidade de ir à casa de banho durante a noite, e depois também porque a vida na vida dos idosos deixa de ser tão ativa, e realmente isso tem depois impacto na duração do sono noturno. Para fazermos aqui uma síntese e terminarmos, existe hoje alguma discussão, já vai havendo alguma discussão, não uma grande como deveria haver, mas alguma sugestão acerca do sono, qualidade do sono, como se devia dormir, etc, etc. Várias ideias diferentes, há várias correntes, assim dizer, umas assentes em ciência, outras assentes no bom senso, vamos deixá-las de lado, que não é bem o que queremos discutir aqui, e pergunto-lhe, doutora Teresa, que sugestões daria alguém que esteja a ver-nos e quer melhorar a sua qualidade de sono? Acima de tudo, dar importância ao descanso. E quando eu digo isto, dar importância, não é só respeitar o sono quando chegamos à noite. O sono prepara-se a partir do dia. Quando nós temos dias de muito stress, de muita atividade, de muito contacto com ecrãs, em que não temos momento de paragem durante o dia, nem que seja 15 minutos para respirar um pouco, concentrarmos em nós próprios, desligarmos um pouco daquilo que nos envolve,
é difícil depois termos um sono com qualidade. Então o sono prepara-se durante o dia. Depois isso é também muito importante quando chega à noite, querer ir dormir quando de repente, ou seja, está na hora e eu tenho que ir dormir, é difícil, não é? O nosso corpo precisa de uma preparação, tal como nós preparamos o jantar, que leva algum tempo, pomos a mesa, não é? Preparamos o momento de comer, do jantar, é também importante prepararmos o momento de dormir. E às vezes queremos desligar demasiado rápido e o nosso corpo não consegue fazê-lo. Então é mesmo muito importante também desligar os ecrãs pelo menos uma meia hora antes de ir dormir. Muitos de nós levamos o telemóvel para a mesa de cabeceira e isso é realmente um erro muito, muito, muito grande. Às vezes até podemos não lhe tocar, mas facilmente há um som, se está ligado, que vai ativar-nos, não é? Que vai aumentar a tendência de pegar no telemóvel, deixa lá ver o que é que se passa. E realmente os ecrãs têm um impacto negativo no sono. Nós dormimos cada vez pior, muito tem a ver com isso, porque também vivemos em ambiente com muita luz artificial, e isso prejudica, dificulta o nosso organismo perceber que é de noite e que está na hora de se preparar para ir dormir. Daí que é muito importante nós tentarmos preparar um ambiente também nesse sentido, diminuir a luz nas nossas casas quando se está a aproximar a hora de dormir, ter luzes um pouco mais quentes, ligadas mais quentes, um tom mais alaranjado, que não tem tanto impacto negativo, não nos ativa tanto como outras cores de luzes, tentar também diminuir o ruído à nossa volta, e realmente ter cuidado com os ecrãs e criar aqui um ritual individualizado de preparação para ir dormir. Nem sempre tem que ser o banho, nem sempre tem que ser a leitura do livro. Cada um de nós sabe aquilo que nos relaxa e que pode acalmar a nossa mente. Estar ao telemóvel até pode relaxar, a ver outras coisas, mas também tem outros fatores que vão ativar o nosso cérebro. Por isso temos que escolher. Desculpa interromper. Era aí que eu gostava de chegar. Uma das minhas áreas de interesse de investigação é o tecnostress. E cada vez mais os números têm-nos mostrado que existe mais pessoas dependentes dessas tecnologias e também existe na literatura bastantes estudos que nos indicam que existe aqui uma dissonância entre o uso dessas tecnologias e o dormir, ou o sono reparador. Confirma-se então. Sim, com certeza. Tanto por grandes dois motivos. Pelo excesso de estimulação, por um lado pode nos relaxar, porque são informações que nós estamos a ver no telemóvel que nos relaxa, porque é informação diferente daquela do dia-a-dia e do trabalho, não é? Pode ser um momento em que mudamos aqui um bocadinho aquilo que estamos a pensar e em que estamos focados e nos ajudar a relaxar, mas ao mesmo tempo está a estimular-nos para nos manter acordados, não é? E além disso, além do excesso de informação dos ecrãs, também temos a questão da luz, que realmente tem um grande impacto aqui no nosso ritmo circadiano, que precisa também destes sinais do ambiente para conseguir perceber que realmente temos que nos preparar para ir dormir. A melatonina é uma das hormonas que é muito afetada pela luz artificial, e até há estudos que indicam que mais ainda do que a luz natural, que a luz artificial ainda tem uma capacidade de maior inibição da melatonina, e depois é um contrassenso estarmos a tomar melatonina para adormecer mais facilmente,
não faz muito sentido quando não estamos a preparar um ambiente, nem estamos a ter os comportamentos mais adequados para que ela se ative naturalmente. Então, acima de tudo, tentar cuidar do dia para dormir melhor, fazer exercício físico, mas não à noite, porque aí vai ativar-nos e vai ser mais difícil adormecer. Mas o exercício físico é muito importante para relaxarmos, diminuirmos o nosso nível de stress e prepararmos um momento antes de dormir que seja prazeroso, mas que seja tranquilo, não seja demasiado estimulante para o nosso cérebro, e criar um ambiente também que ajude a adormecer. Se estes aspectos não ajudarem, é realmente muito importante procurar ajuda especializada e a primeira intervenção deve ser sempre comportamental e não medicamentosa. Isto são as recomendações da área científica do sono, que realmente o acompanhamento ao nível comportamental, psicoterapêutico, tem muito maiores resultados a curto e a longo prazo do que a medicação apenas. Claro que há situações que têm que ser avaliadas e que há necessidade de medicação. Eu não estou a dizer que a medicação não é importante, mas a primeira intervenção deve ser realmente comportamental. Então, doutora Teresa, foi um prazer enorme tê-la aqui na Psico TV. Muito obrigado pela sua presença e até sempre. Obrigada, eu. Boa tarde. Boa tarde.